dia, meus queridos amigos e irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia de Deus nosso Pai e de seu Filho amado Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? Continuando no livro de Romanos, capítulo 6. Hoje veremos os versos 14 ao 23. Romanos 6, 14 ao 23. Assim diz a santa palavra do Senhor. O pecado não é mais o seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vamos parar por aqui e vamos comentar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas, aqui ele está dizendo que nós já não vivemos sob a lei, debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Muitos distorcem para a sua própria destruição esse texto bíblico, entendendo que aqui nós não temos a obrigação mais de obedecer à lei, a santa lei de Deus, né? Mas nós sabemos que a graça de Deus nos liberta do poder do pecado. E o que é pecado? O que é pecado? Vamos ver o que é pecado no livro de 1 João, capítulo 3, verso 4. O que é pecado? Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha só, pecado é a transgressão da lei. Então, se o pecado é a transgressão da lei, né, nós estamos sob a graça de Deus. E para estar livre do pecado, Paulo diz, nós vamos continuar pecando? Claro que não. Na verdade, a graça de Deus nos capacita a obedecer a Deus e ser livres do pecado. Nos tira da escravidão do pecado. Então, quando fala que nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo da lei do pecado. Essa lei não é a lei de Deus que ele está se referindo aqui. Nós não estamos debaixo da lei do pecado. Porque a lei do pecado é aquela força, aquele poder na nossa carne que nos obriga a pecar. Quando dá vontade, a gente não consegue resistir. É uma lei, é um poder que nos obriga, mas nós estamos sobre a graça de Deus, que é Cristo Jesus em nosso coração, nos capacitando a vencer essa natureza carnal e fazer a vontade de Deus. Observe bem aqui no capítulo 8, que Paulo volta a falar sobre essa lei aqui, a lei do pecado. Paulo fala lá no capítulo 8, verso 2, né? Verso 1 e 2. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou de quê? Da lei do pecado. Olha a lei do pecado aqui, ó, que leva à morte. Cristo, a lei do Espírito, sendo guiado pelo Espírito de Cristo, o Espírito que foi enviado ao nosso coração, o Espírito do Filho de Deus. Quando a gente é guiado por Ele, Ele nos liberta da lei do pecado, da força do pecado. Então essa lei, vocês não estão mais debaixo da lei, vocês não estão debaixo mais desta lei aqui, a lei do pecado. Agora nós estamos debaixo da graça, ou debaixo da lei do Espírito. É por isso que Paulo diz, né? Nós podemos continuar pecando, já que nós estamos debaixo da graça de Deus? Ele diz, claro que não. Jesus veio, né? Morreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu, sofreu para nos libertar desse poder, dessa lei do pecado, da nossa natureza carnal. Né? Jesus mesmo afirmou, né? Ele falou, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir. Em Mateus 5,17, eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la, para obedecer a lei e mostrar como se obedece a lei. E ele diz ainda em João 15, verso 10, diz, quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Jesus não foi o nosso exemplo de como viver nessa terra, e Jesus obedecia os mandamentos do Pai dele.
Quais são os mandamentos do Pai? Os 10 mandamentos, os mesmos mandamentos, a mesma lei que as pessoas querem ignorar. Querem dizer que se Jesus veio e cumpriu, nós não precisamos cumprir. Mas a gente não pode esquecer que Ele é o nosso modelo, que Ele veio para mostrar como cumprir a lei, não para revogar, não para abolir a lei. Ele veio para mostrar como se cumpre a lei da maneira correta. Porque Ele obedecia, Ele era obediente, por isso que Ele venceu. E Ele mostrou como podemos vencer também, confiando no poder de Deus. Gostaria de ler também Romanos 3:31, para completar essa verdade aqui exposta. Romanos 3:31. Assim diz a palavra do Senhor. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Olha só. É exatamente a fé em Cristo que nos dá poder para obedecer à lei de Deus. Você pode tentar com suas próprias forças obedecer à lei, mas você não vai conseguir por causa da sua natureza carnal. Mas o poder, a graça, que é o poder de Cristo em nós, nos capacita a cumprir as justas exigências da lei. A lei de Deus, muitas pessoas querem mudar a lei de Deus. Eu vou mudar porque a gente já estamos debaixo da graça, não precisa obedecer não. Matar é pecado? É pecado. As pessoas concordam que matar é pecado, mas elas não concordam que transgredir a lei de Deus, o quarto mandamento que diz que a gente deve honrar o dia de sábado, santificar, tratar o dia de sábado como um dia santo, um dia reservado. As pessoas não querem. Tiago 2,10 diz que aquele que pisa num só mandamento, quebra num só mandamento, é culpado de todos. Então, não podemos mudar a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus é a revelação da sua vontade. É a transcrição do seu caráter. E deve permanecer para sempre. Então não há problema nenhum com a lei, é o que Paulo está dizendo. Não há problema nenhum com a lei. O problema está em nós. A lei nos condena porque nós estamos errados. Quando aparece uma viatura, uma polícia, aqueles que estão devendo para a lei, eles vão ficar com medo, eles vão odiar a polícia, eles vão ficar com raiva, não vão gostar de policial. Agora, aqueles que estão de acordo com a lei, que não devem nada, eles vão dar bom dia, seu policial, tudo bem? Vão tratar as autoridades bem, porque eles estão de acordo com a lei. Eles são obedientes. E da mesma maneira, quem não quer obedecer, vai odiar a lei, vai tentar abolir, tentar destruir a lei de Deus. E essa é a destruição do homem. É como se você está doente. Aí o médico, na hora do almoço, doido para ir almoçar, ele só dá uma olhada para você, doutor, estou muito mal, deixa eu dar uma olhada. Não, cara, você está bem. Você está bem, você já está curado já. Eu vou colocar na sua ficha aqui, isso é só um mal-estar mesmo. Vou colocar aqui que você está curado, você não está doente. Você vai sair dali curado? Você está bem? Por acreditar no médico que você está bem, você se torna curado? Você está curado? Não, você não está curado. Você vai morrer mesmo acreditando que está são, mesmo acreditando no médico. Porque o médico não te examinou, o médico não te ofereceu nenhum tratamento. Então você precisa de um diagnóstico, você precisa de um tratamento, de uma cura para ser curado. Então nós que precisamos nos ajustar à lei de Deus e não querer mudar a lei para se sentir melhor, sentir salvo, sentir santo, menos culpado, menos doente. Se você fizer isso, você vai morrer em seus pecados e vai ser pego de surpresa no grande dia que Jesus voltar. Então, vamos continuar aqui, o verso 16, em diante. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a esse ensino que lhes transmitimos.
Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixavam escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Antes, meus queridos amigos, todos nós éramos escravos do pecado. E ainda não percebíamos que estávamos doentes, contaminados pelos vírus do pecado. Mas quando nós conhecemos o Filho de Deus e o aceitamos como nosso Salvador, nós recebemos poder para escolher em obedecer e continuar escravos do pecado ou obedecer a Deus. Então nós temos essa escolha quando aceitamos a Jesus. Nós não somos mais forçados a escolher pecar. Nós podemos escolher obedecer a Deus, porque nós entendemos que o pecado nos conduz à morte, mas a obediência a Deus, aos mandamentos de Deus, nos conduz a uma vida de justiça e santidade. E é essa vida que nós queremos, que nos traz paz, nos traz vida eterna. A obediência a Deus nos ajusta o nosso caráter, transforma o nosso caráter segundo ao caráter de Deus, que é a lei, a transcrição de Deus. Quando nós recebemos poder para obedecer à lei de Deus, o nosso caráter é mudado e nosso caráter é transformado segundo o caráter de Cristo e o caráter do seu Pai. Né? Vamos ver mais um texto, 1 João 3, verso 4 a 9. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a porta está aberta. Jesus conquistou para nós a liberdade. Nós não precisamos mais ser escravos do pecado, da lei do pecado. Deus nos dá graça, o poder de Cristo. Quebrou as nossas correntes, abriu a cela. A porta está aberta e nós ainda queremos ficar aqui, nessa natureza pecaminosa, sendo dominado por essa natureza pecaminosa. A porta da cela está aberta, as correntes foram quebradas. Nós precisamos agora sair do pecado para uma vida de santidade, obediência a Deus, porque Jesus nos deu o seu Espírito. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, para que nós possamos chamá-lo de Pai, estar em paz com Deus, obedecendo os seus mandamentos. Nós estamos livres do poder do pecado. Jesus nos libertou da lei do pecado, do poder do pecado. Nós estamos agora debaixo da graça, regidos pela lei do Espírito de Cristo, guiados por Cristo. Agora nós podemos obedecer, mas precisamos tomar uma decisão. Temos essa liberdade de continuar no pecado, obedecendo a nossa natureza carnal, ou obedecer a Deus, porque Ele nos dá poder através do seu Filho Jesus. Ele nos deu poder, nos deu o seu Espírito para nos capacitar a obedecer às justas exigências da lei do seu Pai.
Ele deu esse poder para nos santificar. Ele vai nos santificar, habitando em nosso coração. Então nós precisamos confiar em Jesus. Nós precisamos acreditar que é possível, sim, um ser humano pecador, com essa natureza carnal, ser transformado ao caráter de Cristo e viver sem pecado. Judas 1:25, 1:24, né, 25, diz que Ele é poderoso para nos guardar de cair. É Jesus que vai nos guardar de cair em pecado. Ele que vai nos livrar do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Ele é poderoso para nos guardar de cair e nos apresentar diante do seu Pai, puros, imaculados e sem mancha de pecado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que nós possamos crer nessa palavra, crer nesse poder que é disponível para mim e para você, para vencer todo o pecado. Por você mesmo, eu sei que você não consegue, eu também não consigo. Mas nós não temos desculpa, porque o poder de Cristo está sobre nós. Nós, quando cremos em Jesus, também devemos crer no seu poder, no seu Espírito que é enviado ao nosso coração. Gálatas 4:6. O Espírito, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, para nos capacitar, né, a sermos filhos, a nos agirmos como filhos, a ter um caráter de filho de Deus. Né, a cumprir as justas exigências da lei. Eu queria mostrar mais um texto bíblico, que é Romanos 8, verso 3 e 4. Diz assim: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho para que a gente possa cumprir as justas exigências da lei. Essa é a graça, esse é o poder de Deus atuante em nós. É Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, santificando nosso coração, nos capacitando a cumprir as justas exigências da lei, a sermos como Jesus, obedientes. Que Jesus nos abençoe, que nós recebamos esse poder com alegria, e falar: Senhor Jesus, eu quero esse Espírito, eu quero esse poder, me capacita a obedecer o nosso Deus. Me ajuda, eu acredito, eu creio. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que creem nesse poder de Cristo Jesus. Se você crê, diz que crê em Cristo Jesus, mas não crê nesse poder capaz de fazer você se tornar santo como Cristo, você não crê de verdade. E Cristo habitará em nosso coração à medida que nós aprendemos a confiar nele. Você precisa crer, precisa confiar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê fé para que você confie em Cristo. Para que você dependa de Cristo. E não lute com as próprias forças mais. Um grande abraço. Esse foi mais um Pão de Cada Dia. E que Deus abençoe você.